Bom dia, boa tarde, boa noite. O meu nome é João Pedro Félix e agora nós estaremos fazendo uma análise e estudo do artigo do desenvolvimento de uma base de conhecimentos dos decalques de inscrições chinesas, com base no contexto da comunicação cultural e apreciação artística. Então, nós vamos começar com a introdução da digitalização da epigrafia e o legado cultural chinês. A tradição epigráfica chinesa, com a sua vasta história, ela representa um dos pilares do patrimônio cultural do país. No cerne dessa tradição está uma dualidade fundamental entre o permanente e o portátil, o monumento e o meio de estudo. Esta sessão explora essa dualidade, o ressurgimento do interesse por essa arte milenar e como as humanidades digitais oferecem uma resposta aos desafios da sua preservação e a disseminação na era moderna. Então nós vamos estar pegando os principais assuntos do artigo, e nós vamos estar começando desde a base e construir até a experiência da livraria de Xangai, que vai ser o protagonista do nosso artigo de hoje. Então, primeiramente, nós vamos ter uma pequena introdução à dupla natureza do legado Bei e Tie. O artigo ele vai estar introduzindo dois conceitos centrais para a compreensão da caligrafia e da epigrafia chinesa, o Bei e o Tie, como já citei. O Bei ele representa a tradição epigráfica, pública e monumental. Eles vão ser estelas de pedras erigidas para comemorar eventos, registrar decretos imperiais, canonizar textos sagrados ou marcar túmulos, destinados a comunicar-se para a posteridade de forma permanente e oficial. Ou seja, o Bei ele foi construído com base de solidificar as tradições, de solidificar as leis para o futuro, a fim de, por exemplo, evitar que qualquer pessoa pudesse modificar elas nas pedras. O Tie, em contrapartida, representa a tradição caligráfica privada e pessoal. Originou-se da pincelada íntima e expressiva dos mestres calígrafos em materiais efêmeros como a seda e o papel, valorizados pela sua beleza artística e pela fama do seu autor. A história dos decalques chineses é, em essência, a história da interação complexa e do diálogo conjunto entre essas duas esferas. Ou seja, nós vamos ter agora dois conceitos que eles vão estar sempre se complementando e se debatendo entre a questão oficial e a questão artística dos decalques chineses. E toda essa dicotomia estará sendo explicada mais a seguir. Se o Bei é fixo e monumental, o Tie ele vai ser móvel, acessível e destinado à disseminação e ao estudo. Embora o conceito de decalque possa parecer simples, a sua execução é uma arte refinada, que exige considerável habilidade técnica e um profundo conhecimento dos materiais. O processo transforma uma inscrição tridimensional num objeto bidimensional, capturando nuances que vão muito além do mero conteúdo textual. Os materiais essenciais incluem o papel de arroz, o chuan, conhecido pela sua finura, resistência e a capacidade de absorção. Tinta preta, tradicionalmente feita de fuligem, de pinho e cola animal. E os aplicadores de tinta, o baize, que são almofadas firmes, feitas de camadas de tecido de algodão. O processo inicia-se com a limpeza meticulosa da superfície da pedra. Em seguida, uma folha de papel chuan é umedecida e cuidadosamente aplicada sobre a inscrição, sendo pressionada em cada recesso e linha com um pincel macio ou um pequeno martelo envolto em feltro, garantindo que o papel adirá perfeitamente a cada detalhe da gravação. Quando o papel está quase seco, um ponto crítico que exige julgamento experiente do artesão. A tinta é aplicada. Usando o paise, o artesão aplica a tinta com toques leves e repetitivos. Essa técnica é chamada de ta, construindo gradualmente a cor no papel que cobre as superfícies em relevo, enquanto as áreas rebaixadas permanecem brancas. A habilidade do artesão é crucial nesse ponto. Uma aplicação de tinta demasiado pesada ou irregular pode criar ink peaks, também chamados de mozu em chinês. São manchas escuras que sangram para as linhas incisas e arruinam a clareza do decalque. O objetivo é alcançar uma imagem nítida e uniforme, cuja densidade pode variar intencionalmente, desde os delicados e translúcidos, que são chamados de decalques de asa da cigarra, ou chan e ta, até os ricos e profundos, decalques de ouro negro, wu jin ta. Um decalque de alta qualidade não é uma reprodução passiva, mas sim uma tradução artística que possui qualidades estéticas próprias e distintas. Ele transforma a experiência de ler uma inscrição em pedra. O efeito visual mais imediato de decalque de uma inscrição em baixo relevo, chamado de intaglio, é a inversão gráfica. Caracteres brancos brilhantes emergem de um fundo preto e profundo. Esta inversão isola a forma caligráfica no seu suporte material, conferindo-lhe uma presença gráfica abstrata e poderosa. Além disso, um bom decalque captura muito mais do que os traços dos caracteres. Ele registra a textura da própria pedra, as marcas do cinzel deixadas pelo gravador original e os efeitos subtis da erosão e do envelhecimento ao longo dos anos. Paradoxalmente, um decalque pode oferecer uma imagem mais nítida, detalhada e legível do que a observação direta da pedra original, que pode estar desgastada em condições de iluminação desfavoráveis. Esta capacidade de revelar detalhes e de possuir uma beleza intrínseca levou a que os decalques fossem cada vez mais valorizados como obras de arte autônomas. A partir da dinastia Song, que é de 1960 até 1279, impulsionados por avanços na produção de papel e tinta pelo florescimento do colecionismo antiquário,
Os decalques começaram a ser apreciados e colecionados não apenas pelo seu valor documental, mas pela sua própria beleza estética. Ou seja, nós percebemos que o decalque eles tem funções extremamente importantes na questão da preservação, certo? Ao mesmo tempo que ele também vai preservar não só a própria informação, mas a estética da inscrição original. E isso é extremamente importante de um ponto de vista político e também de um ponto de vista artístico. A necessidade cultural que deu origem aos decalques ela vai estar enraizada na profunda veneração chinesa pela palavra escrita como um ato de poder, ritual e memória. A busca por materiais que pudessem garantir a permanência dos registros foi uma constante desde os primórdios da civilização chinesa. As primeiras evidências de um sistema de escrita chinês plenamente desenvolvido são encontradas nos nossos oráculos. Jia Guan, da dinastia Shang, que está de 1600 até 1046 após Cristo. Textos divinatórios eram escritos em casos de tartaruga e omoplatas de bovinos, estabelecendo um precedente fundamental. A gravação de textos de suma importância em suportes duráveis para comunicar-se com o divino e registrar os resultados. Durante as dinastias Shang e Zhou, esta prática evoluiu com as inscrições em bronze, chamadas de Jinwen. Vasos rituais de bronze, símbolos de poder e status, eram fundidos com textos que comemoravam eventos militares, concessões de terras ou até mesmo honras ancestrais, consolidando a função da escrita como um registro para a posteridade de materiais de alto valor. Com a unificação do império e a centralização burocrática, especialmente a partir da dinastia Han, que ela vai ser desde 206 a.C. até 220 d.C., a pedra emergiu como um principal meio para as inscrições públicas. Mais acessível e abundante que o bronze, a pedra tornou-se o suporte ideal para estelas que exibiam textos canônicos, como os clássicos confucianos, decretos governamentais e epitáfios. Esta proliferação de inscrições em pedra criou uma nova necessidade, a de copiar e disseminar esses textos de forma precisa para uma classe crescente de letrados e funcionários, preparando o cenário para o advento do decalque. O surgimento do Tabem foi o resultado de uma convergência crucial entre uma necessidade cultural e inovação tecnológica. A invenção do papel, tradicionalmente atribuída ao oficial da corte Kai Lun por volta de 100 anos depois de Cristo, forneceu o pré-requisito material indispensável para a técnica do decalque. Um suporte leve, absorvente, durável e economicamente viável. Embora a prática possa ser anterior, as primeiras evidências arqueológicas de decalques datam da dinastia Tang, que vão ser de 618 a 907 d.C., especificamente entre os anos 627 e 649. Durante esta era cosmopolita e culturalmente vibrante, a técnica tornou-se amplamente utilizada, inicialmente para reproduzir e estudar os textos clássicos do confucionismo, budismo e taoísmo gravados em estelas de pedra. A técnica evoluiu significativamente ao longo das dinastias subsequentes. Na dinastia Tang, o papel de cânhamo era o preferido. Na dinastia Ming, que seria de 1368 a 1644, a preferência mudou para o papel mais grosso e tintas mais pesadas. E o apogeu técnico foi alcançado durante a dinastia Qin, de 1644 até 1911, quando o estudo de inscrições antigas, que vão ter o nome de Jin Shue, atingiu o seu auge. E os artesãos desenvolveram métodos sofisticados para criar decalques tridimensionais de vasos de bronze, atingindo um zênite de refinamento no período republicano, que vai ser ali de 1912 até 1949. Agora nós vamos estar dando um foco maior no Tie. O Tie ele vai representar a tradição dos mestres e a esfera privada. Em contraste direto com a monumentalidade pública do Bei, a tradição do Tie ele tem as suas raízes na esfera privada e na expressão artística pessoal. O termo Tie referia-se originalmente a uma nota, carta ou fragmento de escrita em materiais perecíveis como a seda ou papel. A valorização da caligrafia como uma forma de arte elevada floresceu durante o período Wei Qin, de 220 a 420 d.C., com calígrafos como Wang Shizi e o seu filho Wang Xianzi, conhecidos como os dois Wangs, a estabelecerem os padrões estéticos para os estilos cursivo e semicursivo que dominariam a prática caligráfica por séculos. O desafio inerente à tradição Tie era a fragilidade dos originais. Para preservar essas obras-primas efêmeras, elas eram meticulosamente copiadas e gravadas em pedra ou madeira, a partir das quais o decalque poderiam ser feitos. Assim, um decalque de Tie representa um paradoxo fascinante. É a reprodução mecânica de uma cópia gravada de uma obra original que era valorizada precisamente pela sua espontaneidade e pelo toque pessoal do pincel. Se o decalque Bei serviu primariamente como arquivo, o decalque Tie se tornou-se a espinha dorsal da educação caligráfica na China. A compilação e distribuição de compêndios como o Kunshu Ha Ge Tie democratizou o acesso aos estilos dos grandes mestres, que de outra forma estariam confinados a coleções imperiais ou privadas. Durante mais de um milênio, o método padrão para aprender caligrafia consistiu em copiar meticulosamente os modelos Limo, apresentados em livros de decalques.
Esta prática pedagógica, focada na emulação reverente, moldou gerações de calígrafos. No entanto, essa dependência de cópias também gerou debate sobre a fidelidade e a originalidade. Calígrafos e conhecedores como Mifu, que viveu de 1051 até 1107 na dinastia Song, expressaram ceticismo, argumentando que a rigidez da pedra e do cinzel nunca poderiam capturar verdadeiramente a essência viva e as subtilezas da tinta do pincel sobre o papel ou a seda. Apesar dessas críticas, a prática de aprender com os decalques persistiu como um método fundamental para a transmissão do conhecimento e da técnica caligráfica, sublinhando um princípio central da estética chinesa. O domínio e a eventual originalidade emergem de uma longa e disciplinada aprendizagem dos mestres do passado. Ou seja, nós percebemos que as tradições do Bei e do Tie, elas estão completamente enraizadas na importância que a China coloca nas tradições dos seus mestres. Ou seja, você pode inovar, mas essa inovação vem com o domínio do passado. O decalque no mundo moderno. Longe de ser uma relíquia obsoleta, a técnica e o legado do decalque continua a ressoar no mundo contemporâneo, manifestando-se no mercado de arte, na prática artística e nos desafios da preservação digital. Decalques antigos, especialmente os de inscrições raras ou de alta qualidade, são itens de colecionador muito procurados. Em leilões internacionais, decalques de estelas importantes ou de obras de mestres como Yang Zhenqin e Yang Ziqi podem alcançar preços de dezenas de milhares de dólares. O valor é determinado por uma combinação de fatores: a antiguidade e raridade da inscrição original, a idade e a qualidade do próprio decalque e a sua proveniência. A era digital apresenta tanto uma oportunidade como um desafio. A digitalização de vastas coleções de decalques em museus e bibliotecas em todo o mundo permite um acesso global sem precedentes a esses materiais. A World Digital Library, a WDL, um projeto colaborativo da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos e da Unesco, foi criada com a missão de promover o entendimento intercultural, fornecendo acesso gratuito a materiais culturais significativos de todo o mundo. A plataforma reúne manuscritos, mapas, livros raros e fotografias de centenas de instituições parceiras, com metadados e descrições disponíveis de várias línguas para alcançar um público global. Outros exemplos notáveis incluem a Gallica, a biblioteca digital de Bibliothèque Nationale de France, que oferece milhões de documentos e utiliza tecnologias avançadas para enriquecer o acesso, e a eCodes, a biblioteca virtual de manuscritos da Suíça, que se especializa em fornecer acesso aprofundado a um acervo de nicho, atendendo às necessidades específicas de pesquisadores. Essas plataformas demonstram o poder da digitalização para transcender as fronteiras geográficas e institucionais, criando um acervo cultural global compartilhado. O projeto da Biblioteca de Xangai é um estudo de caso exemplar dessa abordagem. Com base em sua experiência anterior na criação de plataformas de conhecimento, a biblioteca propõe o desenvolvimento de uma infraestrutura de dados de pesquisa em humanidades para sua coleção de inscrições, utilizando tecnologias como ontologias e grafos de conhecimento. A iniciativa representa uma tradução da prática cultural histórica da criação e disseminação de TIA para um paradigma digital. O processo histórico do TIA consistia em transformar um artefato fixo, que era o Bei, em algo móvel e acessível para o estudo. A plataforma digital, por sua natureza, oferece mobilidade e acessibilidade em uma escala global sem precedentes. Assim, a base de conhecimento da Biblioteca de Xangai pode ser entendida como o TIA do século XXI. O sucesso desse projeto, portanto, ele não deve ser medido apenas pela fidelidade da digitalização, mas pela sua capacidade de fomentar a mesma cultura de estudo, cópia e análise comparativa que os decalques de papel fomentaram por séculos. O novo, por exemplo, novo modo de leitura proposto no artigo, ele vai ser uma manifestação direta dessa tentativa de recriar digitalmente a prática de estudo tradicional. Vamos agora para uma próxima parte, que é o contexto e práticas atuais, um panorama global de base de conhecimento de patrimônio cultural. O projeto da Biblioteca de Xangai não surge em um vácuo. Ele se baseia em lições aprendidas de iniciativas anteriores, tanto na China quanto internacionalmente, e busca inovar ao sintetizar as melhores práticas de diferentes modelos de repositórios digitais. No cenário chinês, que é o foco em recurso, não em serviço. A revisão de literatura apresentada no artigo revela que as bases de conhecimento de inscrições chinesas existentes, como as da Biblioteca Nacional da China e da Universidade de Zhejiang, concentram-se principalmente na coleta de recursos, digitalização, classificação e recuperação por palavras-chave. Então notem que agora nós estamos tendo um foco muito maior no cenário chinês, ok? Então isso é exclusivo da China. A crítica central dos autores é a pesquisa limitada sobre cenários de serviços diferenciados para o usuário e requisitos específicos também do usuário, além de uma forte dependência do trabalho manual, o que dificulta a aplicação em larga escala. Esta análise estabelece a principal lacuna que o projeto de Xangai visa preencher: mudar o foco de um repositório de recursos para uma plataforma de serviços centrados no usuário. Agora nós vamos fazer uma análise comparativa com plataformas internacionais. Para contextualizar a inovação do projeto de Xangai, é útil compará-lo com 3 grandes iniciativas globais de patrimônio digital, cada uma representando um modelo distinto. Como já citado anteriormente, a WDL, World Digital Library,
Um projeto colaborativo liderado pela Biblioteca dos Estados Unidos e também da Unesco tem como seu ponto forte a amplitude do seu acervo, com materiais de centenas de instituições parceiras, e sua metadata multilingüe, que torna o conteúdo acessível a um público global. No entanto, sua interface e funcionalidades como zoom, download e busca são relativamente básicas, focadas na descoberta e visualização de itens individuais, em vez de uma análise aprofundada ou comparação. A Gallica, como já citado anteriormente, ela vai representar o modelo de uma grande biblioteca nacional. Ela vai estar utilizando e ela vai estar se destacando pela integração de tecnologias avançadas. Utiliza a inteligência artificial para a segmentação automática de imagens em seus documentos digitalizados e adotou amplamente o framework IEEF, International Image Interoperability Framework. Essa adesão ao IEEF permite que o vasto conteúdo de Gallica seja utilizado em visualizadores externos especializados, como o Mirador, que oferece funcionalidades avançadas de comparação e anotação. O eCodices, que vai ser a base de conhecimentos da Suíça, ela vai representar uma base de conhecimento altamente especializada. Ela vai estar focando principalmente em manuscritos medievais da Suíça. E a força dela vai residir na profundidade das suas descrições e na busca facetada, que permite aos pesquisadores filtrar o acesso por localização, língua, data, autor e outros critérios específicos, atendendo às necessidades de um público acadêmico de nicho. Assim como Gallica, eCodes também adota o padrão IEF, garantindo a interoperabilidade das suas imagens de alta resolução. O projeto da Biblioteca de Xangai ela pode ser visto como uma síntese estratégica desses diferentes modelos. Ele combina a especialização temática das eCodes com a sofisticação tecnológica da Gallica para superar as limitações focadas em recursos das bases de dados chinesas existentes. Enquanto as plataformas chinesas anteriores se concentraram em agregar conteúdo e a WDL em agregar conteúdo global para visualização, eCodes e Gallica demonstraram o poder da especialização e da tecnologia avançada para servir a pesquisadores. O projeto de Xangai adota explicitamente essas tecnologias, o IEF e as ontologias, e foca em um domínio especializado, as inscrições chinesas. Contudo, sua verdadeira inovação ela vai residir na metodologia, a aplicação sistemática de uma abordagem de design, que é thinking, que é a pesquisa de usuário, e desenvolvimento de produto, metodologia ágil, a um problema de patrimônio cultural. Isso posiciona não apenas como um arquivo digital, mas como um produto digital para o setor cultural. Vamos agora para a terceira parte, que vai ser a abordagem da metodologia do artigo, que vai ser unida à pesquisa de usuário e desenvolvimento ágil em projetos de humanidades. A força do projeto da Biblioteca de Xangai reside em sua fundação metodológica, que integra rigorosamente a pesquisa de usuário com práticas de desenvolvimento de software ágil. Essa combinação cria um processo de desenvolvimento que é ao mesmo tempo centrado no ser humano e altamente adaptável. A pesquisa de usuário como fundamento. O projeto ele iniciou-se com uma investigação sistemática das necessidades dos usuários, utilizando uma abordagem qualitativa multifacetada. Foram empregados 3 métodos principais, alinhados com as melhores práticas de pesquisa acadêmica e de experiência do usuário, UX. A primeira vai ser os grupos focais. Envolveram entusiastas e pesquisadores de diferentes idades e formações culturais para compreender as suas preferências gerais, hábitos de leitura e expectativas em relação à plataforma. Entrevistas com especialistas. Conversas aprofundadas e individuais com usuários típicos para obter perfis e cenários de uso detalhados. O terceiro método foi observações de comportamento. Usuários experimentais foram recrutados para interagir com protótipos, permitindo que a equipe observasse seus processos, tarefas, dificuldades e sucessos, fornecendo dados cruciais para o design de usabilidade. Esse processo resultou da identificação de 2 perfis de usuários distintos, mas com necessidades sobrepostas. Eles são os entusiastas e amadores, indivíduos interessados em caligrafia como hobby. Suas necessidades elas vão girar em torno da apreciação artística, da cópia dos caracteres, da exploração do conhecimento contextual, como por exemplo as histórias, as biografias e a análise comparativa básica. E os pesquisadores profissionais, que incluem catalogadores, acadêmicos e historiadores. Além das necessidades dos entusiastas, eles realizam interações mais profundas, como verificação de literatura, análise da evolução histórica, frases cronológicas e valor social das inscrições. Essa segmentação é fundamental, pois informa o design de uma plataforma que deve ser acessível para o novato, mas poderosa para o especialista. E agora nós vamos estar falando sobre o desenvolvimento ágil em um contexto acadêmico, que é um dos métodos utilizados pela Biblioteca de Xangai. Para traduzir os insights da pesquisa de usuário em um sistema funcional, a equipe adotou métodos de desenvolvimento ágil. E o desenvolvimento ágil é basicamente um processo iterativo que se concentra em ciclos curtos de desenvolvimento, entrega rápida de funcionalidades e feedback contínuo. O artigo descreve a implementação de práticas ágeis específicas, como reuniões diárias, gestão de backlog de produtos e gráficos de burnout, indicando uma aplicação madura da metodologia. Essa abordagem é particularmente adequada para os projetos de humanidades digitais. Tais projetos são frequentemente exploratórios e os requisitos podem evoluir à medida que os pesquisadores descobrem novas possibilidades analíticas que a própria tecnologia oferece. Em vez de tentar definir todos os requisitos antecipadamente, o modelo cascata, o modelo ágil permite que a plataforma evolua em resposta direta ao feedback dos usuários. A combinação da pesquisa de usuário com o desenvolvimento ágil cria um ciclo de feedback virtuoso, algo raro em projetos de infraestrutura cultural.
A pesquisa de usuário identifica as necessidades essenciais, o desenvolvimento ágil traduz essas necessidades em protótipos funcionais rapidamente. Os usuários especialistas, entre aspas, conforme descrito no artigo, podem então interagir com esses protótipos e fornecer o feedback imediato, que é incorporado nas interações seguintes. Este modelo transforma os usuários de meros sujeitos de pesquisa em colaboradores de design. Isso não apenas melhora a usabilidade do produto final, mas também aumenta o engajamento e o sentimento de apropriação da comunidade em relação à plataforma. Esse é um modelo para a construção da infraestrutura digital, com a comunidade e não apenas para a comunidade. Com relação à análise dos resultados, as novas exigências dos usuários de patrimônio digital, a pesquisa de usuário conduzida pela equipe da Biblioteca de Xangai revelou 3 tendências interrelacionadas que definem as expectativas dos usuários modernos de patrimônio digital. Essas tendências marcam uma mudança significativa de modelo de consumo passivo para um de engajamento ativo e participativo. A leitura e expectativas aprofundadas. Os resultados mostram que os usuários não se contentam mais em simplesmente copiar e apreciar as inscrições. Eles vão estar buscando uma exploração aprofundada, enriquecida por anotações detalhadas e conhecimento interligado. Isso reflete a maior literacia digital e as expectativas de que o recurso online ofereça um valor agregado significativo em relação às suas contrapartes físicas. Um livro ou exposição física são, em grande parte, estáticos. Um recurso digital, por outro lado, é esperado que seja dinâmico, contextual e interconectado, servindo como um ponto de partida para a exploração e não como um ponto final. Para satisfazer as expectativas aprofundadas, os usuários demonstraram uma crescente dependência de plataformas digitais. Eles esperam uma plataforma de leitura tudo em um, que combina a interface intuitiva com a experiência de leitura confortável. A frustração com a navegação complicada e a falta de ferramentas integradas foi um tema recorrente, indicando que a experiência do usuário, o UX, tornou-se um fator decisivo para a adoção de uma plataforma. Os usuários não querem apenas acesso ao conteúdo, eles querem ferramentas eficientes para trabalhar com esse conteúdo. Talvez a descoberta mais transformadora seja a evolução do usuário de receber passivamente o conhecimento para fornecer ativamente informações úteis para os outros. O desejo de anotar livremente, compartilhar conhecimento e participar do processo de produção de conhecimento sinaliza uma mudança fundamental na relação entre o usuário e a instituição. Isso é um chamado para que as plataformas de patrimônio cultural transcendam o modelo de transmissão de informação e se tornem ecossistemas colaborativos de criação de conhecimento. Essas 3 tendências elas não são isoladas, elas formam uma progressão lógica que define o usuário de patrimônio digital contemporâneo. Primeiro, o usuário desenvolve expectativas aprofundadas, deseja mais do que apenas a imagem. Para satisfazer essas expectativas, ele se torna dependente de plataformas digitais que podem fornecer o contexto e ferramentas. Finalmente, uma vez engajado com essas ferramentas, o usuário avançado naturalmente deseja ir além do consumo e começar a produzir, levando a demanda por valor pessoal e participação. Essa progressão ela representa um desafio fundamental para as instituições culturais. Elas devem evoluir de guardiões de coleções para facilitadores de comunidade. O sucesso futuro de uma base de conhecimento como a da Biblioteca de Xangai dependerá não apenas da qualidade do seu acervo e de suas ferramentas, mas da sua capacidade de construir e sustentar uma comunidade de contribuidores ativos, transformando a plataforma de uma biblioteca em um espaço de trabalho acadêmico compartilhado. A resposta da Biblioteca de Xangai às demandas dos usuários é uma arquitetura técnica coesa e de ponta, que integra padrões e tecnologias-chave das humanidades digitais. A análise aprofundada dessa arquitetura revela uma sinergia e inteligência entre seus componentes. O projeto foi guiado por 3 metas de desenvolvimento claras e ambiciosas. A granularidade do nível do caractere, o objetivo de revelar recursos na granularidade dos caracteres. É tecnicamente desafiador, mas transformador. Ele converte uma imagem em documentos em uma base de dados de grifos individuais. Isso permite tipos de pesquisa impossíveis em sistemas baseados em documentos, como mostre-me todas as variações do caractere Dou, escritas por calígrafos da dinastia Tang. A segunda foi a automatização da digitalização. A meta de automatizar a digitalização e reutilização aborda o principal gargalo em projetos de HD, a escala. O trabalho manual é lento e caro. A automação, especialmente via reconhecimento óptico de caracteres, OCR, e reconhecimento de texto manuscrito, HTR, é a única maneira viável de processar coleções de centenas de milhares de itens. Padrões de experiência do usuário UX. O foco explícito em estabelecer padrões de UX é um diferenciador-chave. Em vez de a UX ser uma consideração secundária, ela é tratada como um objetivo central do usuário, garantindo que o poder da tecnologia seja acessível e útil. Para organizar a informação, o projeto está utilizando uma abordagem de 2 camadas. Esquemas de metadados são basicamente estruturas que definem um conjunto de elementos para descrever os recursos, como título, criador e data. Padrões como o Dublin Gore e mods garantem a interoperabilidade básica dos sistemas. O artigo descreve a criação de um esquema de metadados de 3 camadas, específico para as inscrições, que serve como uma base descritiva para cada item documental. As ontologias, que elas vão além da descrição para modelar um domínio de conhecimento. Elas definem classes, pessoas, lugares, estilos caligráficos, propriedades e, crucialmente, as relações entre elas. Por exemplo, o calígrafo X foi autor da obra Y. Uma ontologia ela vai criar um grafo de conhecimento que pode ser consultado de formas complexas e flexíveis. A abordagem do projeto foi expandir a ontologia de livros antigos existentes, adicionando classes específicas para as inscrições, incluindo uma classe para imagens de caracteres individuais, que implementa tecnicamente a meta da granularidade. A chave para a interoperatividade, que é a espinha dorsal da arquitetura de imagem do projeto, é o International Image Interoperability Framework, que é o IIF.
O IEF é um conjunto de APIs abertas que padronizam como as imagens e seus metadados são requisitados e entregues na web. Imagem API. Permite que um cliente solicite uma região específica de uma imagem, em um determinado tamanho, rotação e qualidade, sem precisar baixar o arquivo inteiro. É o que possibilita o zoom profundo e eficiente. Presentation API. Fornece um contexto estrutural e descritivo. Ela informa ao visualizador que uma série de imagens constitui um livro, qual a ordem das páginas, o título da obra e etc., através de um arquivo de metadados chamado manifest. A adoção do IEF pela Biblioteca de Xangai é um movimento estratégico que garante a interoperabilidade. Isso significa que qualquer imagem de sua coleção pode ser aberta e comparada lado a lado com imagens de outras grandes instituições mundiais, em qualquer visualizador compatível com o IEF, como por exemplo o Mirador. A funcionalidade de análise comparativa de múltiplas imagens, descrito no artigo, é uma aplicação direta e poderosa do IEF. O artigo descreve um fluxo de trabalho que utiliza o software Lightroom para gerenciamento de imagens e um processo de OCR para segmentar caracteres individuais. No entanto, a complexidade da caligrafia chinesa antiga torna-se um problema de reconhecimento de texto manuscrito, HTR, que é significativamente mais desafiador do que o OCR de texto impresso. Os desafios do HTR incluem imensa variação de estilos de escrita, caracteres sobrepostos, ligaduras, degradação do documento, por exemplo, com manchas de desembotamento, e layouts complexos. As abordagens modernas para HTR utilizam Deep Learning, combinando redes neurais convolucionais para extrair características visuais da imagem e redes neurais recorrentes, como os RNNs, para interpretar a sequência de caracteres. Plataformas especializadas, como por exemplo o Transcribus, permitem que os usuários treinem os modelos de IA personalizados em seus próprios conjuntos de documentos, para alcançar a alta precisão. O processo de verificação manual mencionado no artigo é uma parte crucial do ciclo de treinamento de tais modelos, conhecido como Human in the Loop, onde a correção humana refina continuamente o desempenho da IA. Concluindo, nós podemos agora fazer uma avaliação crítica e as perspectivas futuras do projeto. A base de conhecimento de inscrições chinesas antigas da Biblioteca de Xangai representa um marco significativo no campo das humanidades digitais. A sua força reside na integração bem-sucedida de uma metodologia de design centrada no usuário, com uma arquitetura técnica robusta e moderna, que incorpora padrões de interoperabilidade, o IFF, modelagem de conhecimento avançada, as ontologias e automação inteligente, o HTR. O projeto serve como um modelo poderoso de como as instituições de patrimônio cultural podem alavancar a tecnologia não apenas para preservar, mas para revitalizar e ampliar o engajamento com seus acervos, especialmente no contexto de patrimônios não ocidentais. O sucesso inicial da plataforma, com mais de 50 mil usuários, valida a abordagem adotada. Ao focar nas necessidades reais de entusiastas e pesquisadores, a biblioteca criou uma ferramenta que é genuinamente útil, que facilita novas formas de apreciação e estudo. No entanto, o projeto também enfrenta desafios futuros. Uma possível limitação é a escalabilidade do envolvimento do usuário. O modelo de usuário especialista funciona bem na fase da prototipagem, mas como sustentar a contribuição e a moderação de conteúdo gerado pelo usuário em uma plataforma com dezenas de milhares de participantes? A demanda identificada por ferramentas de anotação e participação na produção de conhecimento exigirá o desenvolvimento de sistemas de governança robustos para garantir a qualidade e a precisão das contribuições da comunidade. Em última análise, o projeto da Biblioteca de Xangai é mais do que uma base de dados, é um ecossistema de conhecimento em potencial. A sua trajetória futura dependerá da sua capacidade de evoluir de uma plataforma de serviço para uma plataforma comunitária, abraçando plenamente o potencial colaborativo da área digital e as capacidades transformadoras da inteligência artificial. E essa foi a análise do artigo dessa semana. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui e escutaram o nosso conteúdo. Eu espero que vocês fiquem interessados em outros conteúdos do canal, já que nós teremos quase que semanalmente o estudo de novos artigos.